Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Fase, neutro e terra. Três componentes de nossas residências que podem ser nossos amigos íntimos ou podem ser nossos piores inimigos. Vamos conhecê-los pessoalmente, um por um, saber qual a função de cada um, certo? Para podermos também lhe darmos a manutenção adequada quando se fizer necessário, ok? Então vamos lá, passo a passo junto comigo, fique até o final, toque o sino para receber os próximos, que você vai saber tantos problemas que o neutro individualmente pode lhe causar, os problemas sem o aterramento, quais os esquemas de aterramento, se você está certo ou não está certo na sua residência. Então vamos em frente, ok? Bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção, por que fase, neutro e terra? De onde surge fase? De onde surge neutro? De onde surge o terra? Qual a diferença entre fase, neutro e terra? Por que o circuito que recebemos em nossas residências são com esses três elementos? É o que vamos ver agora na Escola de Elétrica e da Construção, a importância de entendermos o que se passa em nossas casas. Importância não apenas de eu vou aprender a instalar ou dar manutenção na minha iluminação, mas se eu não sei o que realmente se passa para que funcione ou deixe de funcionar, de pouco vai adiantar o meu conhecimento. Então vamos lá, passo a passo, seguindo com a Escola de Elétrica e da Construção. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos aqui, ó. Os fios fase e neutro são responsáveis pela alimentação elétrica que propicia o funcionamento dos equipamentos, enquanto o fio terra garante a segurança das pessoas e da instalação, pois é parte das medidas de proteção contra choques elétricos e sobretensões. Condutor neutro. Condutor muito importante, que ainda vai merecer mais um vídeo somente do neutro, porque ele faz funções que você nem imagina na sua instalação, e a falta dele te ocasiona erros, te ocasiona problemas terríveis em casa. Às vezes é a falta do neutro e você não sabe o que está acontecendo nos teus equipamentos. Agora aguarde, toque o sino, se inscreva e vai receber quais os problemas que a falta do neutro pode me causar. Condutor neutro. É o condutor que está em potencial próximo a 0 volt. Próximo. Por isso, serve como referência de tensão para os outros condutores da instalação. A cor azul clara é utilizada para a identificação desse condutor. Então, nosso neutro é uma referência. Sem referência, não há alimentação, certo? O condutor fase é o condutor que está em um potencial diferente de 0 volt, como 127 ou 220 volts em relação ao neutro. Em outras palavras, quando falamos que a tensão, a voltagem elétrica em uma instalação é 220 volts, isso quer dizer que o condutor de fase está em um potencial de 220 volts ou 110. O neutro está em 0 volt. Portanto, a diferença de potencial, o DDP, que você já deve ter ouvido falar ou ainda vai ouvir falar muito. O DDP, a diferença de potencial entre eles
é 220 menos o neutro, que é 0, ou 110 menos o neutro, que é o 0, que vai dar o 220 ou 110 volts. O condutor de proteção é o componente da instalação elétrica popularmente conhecido como fio-terra, o condutor de proteção. Ele deve estar ligado ao eletrodo de aterramento, que nós vamos ter um vídeo especial de aterramento, falando em todos os esquemas de aterramento, barramentos de aterramento, e deve fazer parte de todos os circuitos. Toque o sino, se inscreva para receber tudo isso gratuitamente em sua casa. Fase, neutro e terra. Quando ouvimos esses nomes, já sabemos que estamos falando de corrente alternada, Então a energia que você recebe na sua residência é a corrente alternada. E aqui vem por meio de baterias, aqui vem por meio de postos de energia. Podemos falar assim, as baterias são correntes contínuas. Tem esse nome porque a energia oscila no tempo entre valores positivos e negativos, por isso alternada. Ela fica oscilando em uma velocidade, que aqui no Brasil é uma velocidade de 60 Hz por segundo. Quer dizer que em 1 segundo, vejam bem aqui, em 1 segundo, olha o gráfico aqui comigo. Em 1 segundo, a tua energia, a tua eletricidade, ela varia aqui, ó, do 0, ela sobe a 220, por exemplo, se a tua rede for 220, ou a 110, se for 110, e desce, passa pelo 0 e vai a negativo, os mesmos 220 ou os mesmos 110. E ela faz tudo, por isso onde está passando o mouse aqui, ela faz toda essa rotação, essa alternância em 60 vezes, em 1 segundo ela faz 60 vezes esse pico positivo e pico negativo, pico positivo e pico negativo. É muita velocidade. Por que fase e neutro? Porque, se você notou nas primeiras aulas, eu falei desse curso, eu falei sobre corrente elétrica. O que era necessário para a corrente elétrica? Era necessário haver uma tensão. Quer dizer, é algo empurrando os elétrons livres pelo interior do seu condutor, causando uma corrente elétrica. E para ocorrer esse fluxo, essa corrente, é necessário que exista uma diferença de potencial, que nós vimos ali antes, o neutro 0, a tensão 220 ou 110, vai empurrando, e essa diferença, os elétrons livres vão se posicionar aonde tem espaço para eles, que está livre lá na frente, ou seja, a tensão, como a gente conhece, possibilitando a passagem de cargas elétricas de um condutor para o outro, quando o circuito é fechado. Essa tensão existe entre fases diferentes ou entre fase e neutro. Portanto, o condutor que tem um potencial 127, 220 ou outro, dependendo do local, quanto ele vai ter de tensão, é chamado de fase. E o neutro, por sua vez, tem um potencial de 0 volts, de onde vem o seu nome. Então, para fechar um circuito, é preciso haver um com a tensão, carregado da tensão, e o outro vazio, para que haja esse fluxo. E de onde eles surgem? A energia que nós recebemos em casa vem antes da concessionária para o enrolamento primário de um transformador. Olhem a foto aqui de um transformador, esse que vemos nas ruas, de forma trifásica, com 3 condutores e em média tensão, geralmente 13.800 volts ampere.
ou 13,8 quilowatts, certo? Então aqui tem uma foto que vai exemplificar bem o que estamos falando. Aqui, ó. Esse é o transformador que tem aí em frente da minha casa, por exemplo. Ele está recebendo lá em cima aqui onde eu estou passando o mouse. RST, fase 1, fase 2 e fase 3. Ela vem, tá de passagem aqui, mas ela desce para o meu transformador, que vai alimentar toda essa região aqui, que tem aqui embaixo. Então ela entra no transformador em 13.800, 13.8 kA, ou 13.800 VA, certo? Aqui dentro ela chega numa ligação em triângulo, aqui dentro, mas ela no primário, mas ela vai sair no secundário em estrela, que ela vai ser rebaixada, certo? Aqui, ó. Então, ela chegou assim. Ela chegou no primário, no transformador, depois de descer ali das 3 fases que passam, chegou assim, certo? Aí ela sofre uma outra ligação no interior desse transformador em estrela, que é unido aqui onde eu estou passando o mouse, 3 pontas das bobinas, e nessa união zera as fases. Nesse chamado curto que é fechado aqui em estrela, é fechado as fases e ele vai sair daqui o neutro, que aqui é o zero delas. E nas outras 3 pontas, olha aqui, ó, sai. Acontece no secundário. Tensão entre as fases 220. Aqui onde eu estou passando aqui em vermelho, 220. Tá? Entre as fases 220. E entre fase e neutro, que é aquele fio que sai ali daquele curto no centro das bobinas, 127. Certo? Então, fase e neutro, 127. Fase e fase, 220, certo? Esse transformador do tipo abaixador, deixa a tensão pronta para a utilização, por exemplo, nas residências. Para isso, ele tem sua bobina secundária, baixa tensão, fechada em estrela, saindo dos enrolamentos da fase, como eu falei do curto que é fechado ali no centro. E da interseção delas, parte o condutor neutro, que por se anular nesse ponto, seu potencial se torna zero. Então esse ali onde eu estou passando o mouse, esse curto fechado, que se anulou o potencial, ele fica zero, certo? Veio para nós da distribuidora, chegou passando em frente 13.800, desceu para o transformador, houve um fechamento em ligação em estrela e dele já sai ou 127 ou 220 volts, conforme a região, conforme a tensão, certo? Além de servir de referência para criar uma tensão 127 ou 220, o fio neutro tem a função de fechar o circuito elétrico. Portanto, a corrente que vem da rede elétrica pelo fio fase, passa pelo aparelho, por exemplo, por uma lâmpada, sai pelo outro lado dessa lâmpada e retorna pelo neutro. Isso quer dizer que, quando está ligado a um aparelho, o fio neutro não deve conduzir corrente e por isso não dá choque, certo? Qualquer problema no circuito elétrico pode mudar essa condição
É o que eu falei ali em cima. Vou fazer um vídeo somente com os problemas que você pode ter no neutro. Que às vezes você tem um problema de instalação elétrica da sua casa e não sabe o que está acontecendo. Pode ser um neutro rompido em algum ponto. E nós vamos ter um vídeo para isso. Toca o sino. Qualquer problema no circuito elétrico pode mudar essa condição e fazer com que o fio neutro conduza a corrente, mesmo sem estar ligado a um aparelho. Quando ele está ligado a um aparelho e esse aparelho está em funcionamento, ele tem corrente porque ele dá passagem. A fase vem, passa pelo aparelho e volta por ele, né? Mas quando ele está com problema, ele pode estar dando corrente até com o aparelho desligado. É necessário conhecimento técnico para investigar e eu vou passar esse conhecimento para vocês num outro vídeo, no próximo vídeo, certo? Então toque o sino. Aterramento. Aterramento. O condutor terra é utilizado como segurança. Se, por exemplo, o condutor de um motor ou de um aparelho, um liquidificador, por exemplo, que está usando ali na cozinha, qualquer encostar em sua carcaça metálica, ele passa a ficar energizada, né? Se o condutor encosta numa carcaça de metal, ela passa a estar energizada. Se essa máquina não tiver aterramento, o nosso corpo pode se tornar o condutor nesse caso, podendo ser até um risco de vida. Porém, se existir um aterramento correto, a corrente fluirá para ele, visto que a sua resistência é menor que a do nosso corpo, certo? Então, um aterramento olha o que eu coloquei aqui, o aterramento é então um ponto de fuga de menor resistência que o seu próprio corpo entre o condutor energizado e a terra. A energia sempre vai buscar fugir para a terra. Ou ela vai usar teu corpo ou ela vai usar um aterramento, certo? Para onde a energia busca fuga, entre o condutor energizado e a terra, para onde a energia busca fuga. Sem aterramento, ele usará o corpo humano que tocar a estrutura energizada. O fio terra não vem da rede de distribuição nem do transformador. Quem vem é o neutro e fase. É o que vem da rede. O aterramento é interno, é particularidade da sua residência. Você que deve prover o aterramento necessário, certo? O fio terra não vem da rede de distribuição. Na verdade, ele deve vir da sua caixa de distribuição e estar ligado diretamente a uma barra de cobre, 1, 2, 3, a uma malha. Isso vai depender do que você quer aterrar. Qual a estrutura que precisa para o aterramento do seu prédio ou da sua casa. Aqui eu mostro aqui um circuito completo e seguro. Olha aqui, ó. Isso é um circuito completo. Circuito monofásico completo. Fase, terra e neutro. Tudo nas suas cores também, conforme as normas. Então a importância aqui na Escola de Elétrica e da Construção é você não somente se tornar um trocador de fio, é para você realmente entender o que se passa no processo de uma instalação elétrica, por onde essa energia vai fluir, por onde ela deve escoar, se ela está fazendo o circuito certo ou não, se está interrompido ou não, o que pode estar acontecendo. É entender do que está fazendo. Você toca o sino, porque vai vir agora, vem os problemas que o neutro pode te trazer, os esquemas de aterramento, o correto para a sua residência, para o seu trabalho, para o seu prédio, tudo nos detalhes como está sendo aqui na Escola de Elétrica e da Construção. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva nesse canal que é seu. É um canal para
você acessar a hora que quiser de uma forma gratuita e de modo fácil.